A todo instante nós somos confrontados com a dor de perder, de deixar para trás coisas importantes. É a dor do luto. Não só o luto pela morte de entes queridos, mas o luto de perder o emprego, o luto pela separação no casamento, o luto por uma amizade que deixou de existir ou por tantas coisas que se vão e nos causam um sentimento profundo de decepção e tristeza. Queremos falar hoje sobre isso, o sentimento do luto, e temos certeza de que o que preparamos para você vai ajudar muito a enfrentar esta dor que você pode estar passando neste momento ou que certamente passará no futuro. Este é o programa CPT Cristo para Todos, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Permaneça conosco, queremos ser uma boa companhia para você. O sentimento de perda sempre é ruim. É uma mistura de tristeza, dor, aflição, falta de esperança. As perdas mais dolorosas são as que ocorrem quando morre alguém que é próximo a nós. Com a morte de um ente querido, não somente despertamos para a nossa própria morte, como também morremos um pouco. O luto é sentido de maneiras diferentes dependendo de aspectos históricos e culturais. Um exemplo é a cor que representa esse momento. Em países ocidentais, é comum o uso de roupas pretas após a morte de alguém. Já no Oriente, o preto representa a guerra e o branco, o luto. O luto é um fenômeno humano. A gente percebe o luto em todos os momentos, em todas as culturas que a gente consiga estudar. Quer dizer, onde tu tiver documentação para chegar a isso, tu vai perceber algum tipo de manifestação. Né? O luto está em tudo, tá? Na medida em que há perda. Né? Nós temos vários eventos de morte que acontecem todos os dias. E a gente não sofre tanto com elas. Elas se tornam naturais, elas se tornam partes da vida da gente, mas o morrer simplesmente não faz parte da vida da gente. A morte, infelizmente, hoje é o maior de todos os tabus. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, era um tabu que era a sexualidade. Os pais não conversavam sobre esse assunto. Se a gente pensa o mundo antigo ocidental, Grécia e Roma, a gente vai ver que os rituais, eles são no sentido de lembrar o morto. Então, por exemplo, existem várias imagens em vasos fúnebres onde o morto ele é identificado a algum herói ou heroína. Então, o morto é como se fosse um Aquiles, o morto é como se fosse um Heitor, o morto ele é memorado naquilo que ele teria de mais forte, de mais aguerrido, de mais heróico. Né? E hoje eu tenho a impressão que o nosso pouco ritual é no sentido do esquecimento, do obscurecimento da morte. A gente não fala para as crianças do morto, a gente não leva as crianças no cemitério, a gente não permite que elas estejam no velório. Quando nós falamos hoje da morte, a gente tende a poetizá-la, mas para afastar a ideia de morte. As diferenças no luto vão além dos costumes dos povos. Cada pessoa reage de maneira muito particular diante da morte. Integrantes de uma mesma família, por exemplo, vão passar pelo luto de formas e com duração bem diferentes. Para cada um o luto é diferente. Né? Tem pessoas que com 3 meses, 5 meses, 6 meses, elas já conseguiram vencer muito forte essa dor da saudade. Né? Mesmo que elas tenham na sua lembrança, com amor e com carinho, essa pessoa que faleceu. Mas tem outras pessoas que dura isso 2 anos. Então essas precisariam ser acompanhadas com maior tempo. Outra diferença é que numa família, quantas pessoas são? Cada uma tem um jeito diferente de encarar a morte ou de ver a morte. Então as pessoas tendem a comparar uma pessoa com a outra e isso é muito complicado porque mesmo que a gente tenha perdido a mesma pessoa na família, o luto é totalmente diferente.
né? Então eu posso estar saindo para fazer festas e alguém pode ficar em casa chorando e não quer dizer que eu estou melhor ou que eu esqueci aquela pessoa. Cada um tem um tempo e uma forma diferente de vivenciar o luto, né? Se a gente pega, inclusive na Bíblia, quando Jesus fica sabendo que Lázaro havia falecido, grande amigo dele, ele chega na casa das irmãs de Lázaro, Marta e Maria. As duas, elas estão enfrentando o luto de uma maneira diferente. Já faz alguns dias que Lázaro faleceu quando Jesus chega lá. A Marta vem e grita, ela bota para fora o sentimento dela, ela questiona Jesus. Se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria falecido. Ela bota isso para fora, ela grita, ela esbraveja, né? Por outro lado, a irmã, a Maria, fica em casa. Ela não vai ao encontro de Jesus no primeiro momento, só depois no segundo momento. A Maria, ela está como se fechada dentro do sentimento de tristeza dela. Ela quer sofrer também no silêncio. Acho que esse respeito a gente precisa ter. O que se sabe, na verdade, é que para passar bem pelo luto, para elaborar o luto, a pessoa precisa falar do luto, né? Uma das coisas assim que ajuda nesse processo é falar. Então, assim, as pessoas abrirem possibilidade assim de conversar com quem perdeu alguém, de querer saber, de deixar o outro chorar é fundamental, né? De se colocar à disposição. Fulano quer conversar, né? Não. Bom, mas continuar insistindo assim para que a pessoa tenha a possibilidade de conversar. Porque às vezes as pessoas não querem escutar. Porque, sei lá, tu vem chorando pra mim e eu não tô preparada, eu não sei o que fazer com o teu sofrimento. Eu não sei, porque eu tô mal, aquilo fica na minha mão, não sei o que fazer. Então tá, mas não fica assim, vai passar. Ou vamos fazer uma viagem que tu vai esquecer. Ou troca de casa, né? E na verdade não, a pessoa precisa falar, né, sobre o luto. Às vezes a palavra nem é tão necessária, nem é necessário você dizer nada. Porque a dor que cada um sente é particular de si mesmo. Não tem como eu avaliar a dor de uma pessoa ou dizer, eu já senti isso que você sentiu, porque é diferente. Cada pessoa reage de uma forma diferente. Então eu acredito muito na presença, eu estou presente. Olha, se você precisar de alguém para chorar com você, eu estou aqui. Eu acho que isso muitas vezes é mais confortador do que tentar convencer a pessoa de um outro ponto de vista, né? Não adianta às vezes trazer palavras demais, a gente acha que são palavras de consolo, enquanto que a pessoa precisa de tempo. Ela precisa refletir, ela precisa entender, ela precisa buscar a Deus, né? Então, às vezes nós seres humanos a gente quer aliviar a dor antes da hora, né? Sendo que a gente precisa passar por aquele momento. Muitas vezes nos refugiamos negando a dor que estamos sentindo. Esse é o primeiro estágio do trajeto que percorre quem está em luto. As 5 fases são negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. É o que explica a psicóloga Carla Laufer, que faz um trabalho constante com famílias enlutadas. O primeiro estágio da negação, onde é aquele primeiro momento assim que a pessoa perde alguém e ela precisa negar aquilo, né? Porque quando eu nego um acontecimento, significa que não aconteceu, né? Então, não, o fulano não morreu, ele foi viajar. Depois vem um estágio bem forte, assim, que é a questão da raiva e da revolta, onde vem muitos questionamentos, né? Por que comigo? Por que meu filho? Por que meu pai? Por que meu marido? E aí essa raiva, assim, de pensar assim, nossa, tem tanta gente fazendo mal, por que Deus não leva esses que estão fazendo mal e leva justamente essa pessoa que nunca fez mal pra ninguém? Né? Essa pessoa que nunca teve coragem de matar uma mosca e aí Deus leva essa pessoa. Então vem uma revolta com a equipe médica, se foi descuidado médico, com Deus, vem uma revolta com outros familiares, né? Então assim, essa parte assim é bem complicada, porque quem sente essa raiva acaba descontando nos outros. Passada essa fase da raiva, vem uma fase de barganha, né? A barganha é essa negociação que geralmente é feita com Deus. Esse estágio da barganha são trocas e promessas que tu faz para tentar reverter a situação. E aí depois vem, quando a pessoa percebe assim que nada disso está funcionando, ela entra num estágio assim bem grande de depressão. E aí eu não estou falando do transtorno depressivo, né? Estou falando de um estágio bem grande de tristeza,
que é quando a pessoa assim, tá, a pessoa morreu, né, ela não volta. E se dá conta disso é muito dolorido. E aí o último estágio é o estágio da aceitação, né, que a pessoa então se depara que não tem mais nada que possa ser feito e aprende a viver e a ressignificar a sua perda, né? E aí o difícil é exatamente isso, assim, porque a pessoa confunde aceitar com esquecer. E aceitar não é esquecer, né? Aceitar é simplesmente, tá, faleceu, ponto final, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer com o tempo que eu dedicava, por exemplo, para o meu pai que estava acamado? Né? O que eu vou fazer com esse tempo? Eu vou ter que dedicar esse tempo para outra situação. Então, assim, essa parte da aceitação, quando eu começo a me recolocar no meio social. Uma pessoa, por exemplo, que perdeu um ente querido com uma doença e que houve tempo para se despedir, essa pessoa ela vai viver o processo do luto de uma forma, eu não diria rápida, mas talvez mais consistente, porque ela teve tempo de viver aquele momento final. Pessoas que perderam entes queridos, uma morte repentina, aí o processo ele é mais turbulento, porque a pessoa, até ela assimilar, como a gente diz na realidade de hoje, até que a ficha caia, talvez o tempo vai ser um tempo longo. A pessoa vivenciar e digerir essa dor do sofrimento, da partida repentina. O luto tem sempre um tempo que a pessoa precisa para elaborar isso. A criança, por exemplo, quando ela perde o pai e a mãe, ela chora, mas meia hora depois, o que ela faz? Ela já vai brincar de novo. Tá? Então, conforme a gente vai crescendo, a gente tem precisa de um tempo maior. Na adolescência, nós já somos bem rápidos também. Então, por exemplo, o jovem, o adolescente, ele pensa rápido, ele chora rápido, né? E ele elabora isso também bem rápido, né? Então, a mesma coisa na organização dos objetos de casa, né? Ele lida melhor. O adulto jovem é aquele que tem muita dificuldade para elaborar o luto, né? Porque essa é a fase da vinculação com muita intensidade, tá? Se vincular com a pessoa, se vincular com o lar, a família, e se vincular com o trabalho. Então, são 3 pilares que essa pessoa ela se apega muito, certo? Então, quando perde um filho, que você me perguntou, né, ela vai ter um tempo maior, porque esse pai está muito apegado ao filho, muito apegado ao quarto, né, e ela vai precisar de um tempo maior. Na verdade, o luto não tem certo e não tem errado, né? O que a gente tem que tentar entender, assim, é o que isso está fazendo para a pessoa, né? Então, daqui a pouco, aquele momento, aquele quarto intacto, durante um tempo protege ela, né? Entenda-se assim que quando a pessoa consegue aceitar o luto é que ela vai conseguir seguir adiante. Então alguma coisa precisa ser feita com aquele quarto, né? Mas aí não é um tempo, um mês ou 2 anos, né? Porque assim tem pais que decidem doar todas as roupas para uma instituição de caridade e se sentem super bem com isso, né? Então esse cuidado assim de não tentar descrever o que é o correto do luto, né? Mas assim, muito mais importante é de respeitar cada momento e cada pessoa. As cerimônias e rituais em momentos como esse permitem às pessoas manifestarem sentimentos muito profundos. O funeral facilita desafogar as tristezas e permite o apoio dos amigos mais próximos. Por que a igreja faz uma cerimônia? Porque ela tem algo a dizer neste momento. Ela tem algo a dizer nesse momento difícil, que todos, sem dúvida, passam. A morte sempre é um momento difícil, mas a igreja sabe que tem uma palavra, e uma palavra alicerçada na revelação de Deus, que está na Escritura Sagrada, uma palavra que nos mostra que Jesus Cristo venceu a morte e que, além da morte, existe vida e vida para sempre. Por isso é importante uma cerimônia onde estas palavras de Deus são trazidas como conforto para as pessoas, especialmente para as pessoas enlutadas. Para mim, o sepultamento é a obra mais missionária da igreja. Um acompanhamento de luto, uma pastoral do luto, em que essas pessoas que precisam se despedir de alguém,
elas precisam de acompanhamento de forma especial depois. Na hora do enterro elas têm, né, pastoralmente, com palavras bíblicas, com oração, isso também é importante. A bênção ao corpo dessa pessoa que se despede também, mas o acompanhamento pós-morte, o acompanhamento no luto dessa família, ele é muito importante. Após o falecimento, esse é um momento importante. É importante a família enlutada sentir a presença de pessoas ao redor dela. Então, visitas de gente da congregação, visitas de amigos, tudo vão contribuir. Visita pastoral, acompanhamento pastoral, tudo vai contribuir para que realmente aquele momento de luto possa ser enfrentado com uma tristeza menor. E às vezes é suficiente apenas estar do lado, né? Então eu não preciso estar conversando, basta saber que tem alguém no mesmo cômodo que eu, que se eu precisar vai estar ali para mim. Então essa certeza de que se eu precisar tem alguém ali e o suporte do social é muito importante. O luto é um desses momentos, né? Um momento que a gente precisa passar por essa dor, enfrentar isso com fé, tendo a esperança na ressurreição. Então, essa fé nos move, nos dá coragem, nos dá ânimo, né? E eu vejo muito crescente na sociedade uma fuga de tudo isso. Como se tivesse que, na semana seguinte, é como se tivesse esquecido a pessoa. Agora a gente vai tocar adiante, ela foi, acabou. Eu acho que não é bem assim também, a gente precisa vivenciar cada fase da nossa vida. A religião, né, e a certeza de que não acabou ali, isso é uma coisa que nenhuma ciência consegue te dar, né? Isso é uma coisa que o ser humano por si só não consegue explicar. Então, assim, é muito confortador a pessoa poder acreditar de que quem eu amo está num lugar melhor. E essa certeza, quem acredita em Deus tem. Ele está com Deus, ele está bem. Deus também está cuidando de mim aqui, né? Como um pai que protege, assim, às vezes deixa acontecer coisas que a gente não gosta, mas que ele está cuidando. Então, assim, esse conforto não tem nenhuma ciência que te traz. Isso é só a fé. Para os cristãos é importante saber que esse Deus, que é o grande pastor, está do nosso lado, ele está nos acompanhando, né? É muito bonita a figura de um pastor que pega uma ovelha no colo. Acho que é esse o sentimento das pessoas que passam pelo luto, né? De se sentir no colo de Deus. Quem não se sente no colo de Deus, aí desespera, porque fica sem chão, né? Fica sem chão e acha que não tem ninguém para segurar a mão. Tem uma música muito bonita que a gente canta nos enterros, segura na mão de Deus e vai. Acho que é isso, né? Segura na mão e se sentir no colo dele. Precisamos reconhecer que não podemos enfrentar a dor do luto sozinhos. Necessitamos da ajuda de amigos. Caso contrário, caímos em tristeza e depressão e nossa vida deixará de ter graça. Muitas coisas podem nos auxiliar nesses momentos difíceis do luto. A família, os amigos, alguém especializado. No entanto, o único que pode nos dar o verdadeiro e eficaz consolo é aquele que diz: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. É Jesus, aquele que perdeu tudo, a própria vida para ser o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida porque ressuscitou e prometeu que todos aqueles que creem nele, mesmo que morram, ressuscitarão e nunca mais vão passar pelo sofrimento. O programa CPT termina aqui. Você pode interagir conosco através das redes sociais e por nosso e-mail, programa cpt@ielb.org.br. Até mais.